A semana é importante para a dupla Grenal. O Inter amanhã decide o seu futuro na Copa Sul-Americana. O Grêmio tem uma semana de trabalho, está pressionado, joga fora de casa. Aliás, 2 partidas consecutivas fora de casa terá o time de Roger Machado. Boa tarde a todos vocês sintonizados na TV Bandeirantes Rio Grande do Sul. Estamos entrando no ar com o Donos da Bola desta segunda-feira e, é claro, também live no YouTube Planeta Fora, e lá tem enquete interativa e a gente espera a sua participação. Faça conosco, donos, desta segunda-feira. Daniel, como goleiro do Internacional, deve continuar como titular. Titular, mas não pode falhar. Ou seja, seria uma alternativa assim, uma última chance para ele. Ou Kehler deve assumir já agora a titularidade. Daqui a pouco a gente vota na interativa, a gente analisa a situação do goleiro Daniel. Antes, Fabiano Baldassi, eu quero a tua análise para Cuiabá 1, Internacional também 1. Tivemos problemas e eu tô com o Mano Menezes quando diz que nós deixamos 2 pontos lá. O Inter precisa de alguns ajustes importantes. Eu tô gostando muito do trabalho do Mano Menezes, mas tem coisas para ajustar. É evidente que tem coisas para ajustar. E algumas preocupações e algumas fichas vão caindo no decorrer do processo, né? A gente aqui comentou a semana inteira que o Mano iria preservar alguns jogadores no jogo, né? O Mano preservou, mas menos do que eu imaginava. Ele preservou só os 2 homens de abertura do meio-campo, o Dourado e o Depena. E foi o suficiente para o Inter acabar como transição, como evolução, como velocidade da saída de trás para frente. Foi o suficiente. Pela ausência do Dourado também, mas principalmente pela ausência do Depena. Eu tenho 2 notícias para dar sobre o Depena. Primeira, ele é um grande jogador e é muito bom ter ele no Internacional. Segunda, não tem substituto, porque jogou o Lisieiro e o Inter teve imensas dificuldades, né? O Moisés, inqualificável, comprometeu de ponta a ponta. A nossa enquete deixa aí um dos assuntos importantes do programa, que é o goleiro Daniel, que falhou e falhou de novo, e é o 3º frango que ele toma no ano, e para mim tem que valer para o Daniel o que vale para qualquer outro jogador. Quando Wesley Moraes foi mal e mostrou que estava num mau momento, entrou o alemão, que saiu para entrar outro. Qual é o momento do Daniel? Não é bom? Está comprometendo? Então tem que jogar o Kehler, é a minha opinião e eu já estou votando. O Inter não fez uma boa partida, mas cara, poderia ter ganho no final do jogo. E o Internacional está evoluindo e vai conseguir fazer esses ajustes para brigar por coisas maiores na temporada. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Em primeiro lugar, não foi frango, foi falha. Frango no meio das pernas, concordo. E acho que é uma injustiça que se faz com o Daniel, que já salvou o Internacional 500 vezes, entendeu? E simplesmente pego ele para Cristo. Então, está aqui o meu registro contra a crítica maciça ao goleiro do Internacional. Mas tem fatos aí, né, Ribeiro? Tem fatos aí, né? Tem uma falha que eliminou o Inter da Copa do Brasil, tem falha em Grenal, que não preciso dizer o tamanho. Não. Foi 2-0 o jogo, ele tomou o 2º gol errado. Não, falhou em Grenal. Cara, falhar em Grenal, até hoje nós lembramos da falha do Tafarel pro Jorge Veras em 87. Falhou em Grenal, vai ser lembrado para sempre como falha em Grenal. E ontem foi... Cara, a bola foi em cima dele, foi em cima dele. Vamos deixar o lance do Daniel. Eu não posso deixar passar. Vamos deixar para depois, gente. Eu queria propor justiça. Tá bem, ele foi precipitado. Vamos lá, vamos falar do jogo. Daqui a pouco a gente volta na interativa. Então, eu quero dizer assim, ó, sabe por que eu acho que o Internacional perdeu 2 pontos, deixou 2 pontos? Porque o time do Inter é muito melhor que o Cuiabá, mesmo com os desfalques que o Inter apresentou. Concordo que o Depena dá um ritmo, ele está se fazendo tão ou mais importante que o próprio Wanderson, tá? Mas ainda assim, o Internacional, na minha opinião, não teve ambição no primeiro tempo. Faltou apetite. Tá? Se tivesse um pouquinho mais, ganhava o jogo, porque era muito melhor que o Cuiabá e, portanto, acho que acabou tendo um mau resultado. JB. Bom, Meneghete, é óbvio que foi um mau resultado, é óbvio que o Internacional tem imensas dificuldades de marcar gols. Eu não vi, eu fico muito feliz, eu acho muito interessante mesmo quando o Mano Menezes não ouve os conselhos do Meneghetti aqui no ar. Ele assiste o Donos da Bola com certeza, assim como todos lá no estádio Beira-Rio, mas não ouve os conselhos do Meneghetti, porque se fosse pelo Meneghetti, tiraria todos os titulares e colocaria todo o sub-20 do Inter. E talvez ganhasse o jogo. O Mano provou que ele respeita o Campeonato Brasileiro e sabe da importância desse Brasileirão. Mas eu sempre analiso aqui pontualmente jogadores e tal. Nesse momento eu quero só fazer um alerta. Do jeito que tá, não vai chegar nem na Libertadores. Eu nem tô falando em título. Mas qual é alguém o vai dizer, que tá? Não, deixa eu falar. Aí alguém vai falar o seguinte, mas olha só, JB, mas o Inter tá 2 pontos do G4 a 4 do líder. Sim, mas empatou 3 contra times que vão brigar para cair. Cuiabá, Juventude, ou para não cair, né? Vão tentar não cair. E o outro era o Avaí em casa.
E agora vem depois, né? Flamengo, o Atlético Mineiro, Palmeiras, e aí sim a coisa complica. O Inter tá chupando bala. Desculpa, Meneghete, eu sei que o César vai falar, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Preciso falar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Mano Menezes está começando um trabalho que começou do zero. Os jogos que tu citou. Vamos lá. Mas não tem esse asterisco na tabela. Não dá pra botar esse asterisco na tabela. Em começo de trabalho dá, porque tu tem um ano inteiro. Eu preciso saber qual é o potencial do Internacional. E o potencial do Internacional é o seguinte: empatou com o Avaí, que era para ter ganho de 3-0, só empatou com o Juventude porque tomou uma bobeira aos 48 do segundo tempo. Contra o Corinthians produziu no primeiro tempo para ter feito 3-0. Então, velho, o Mano Menezes, eu faço questão de dizer isso, porque daqui a pouco se cria uma ideia que o trabalho do Mano Menezes é ruim no Internacional. É que assim, ó, o Mano Menezes precisa. Ajustes. Nós temos um time, nós temos um técnico, nós temos produção, nós melhoramos defesa. Tem coisa para ajustar, só que volta assim, ó. Eu não discordo. Eu também adoro o Mano Menezes, eu também gosto muito. Não vou rasgar minha carteirinha, esqueci ela em casa hoje, mas não vou rasgar minha carteirinha. É por conta. O que tu tá olhando? Isso é sintomático, né? Esqueceu a carteira em casa. Não, é que. Não, esqueci a carteirinha. Esqueci a carteira em casa, não trouxe a carteirinha, Menegas. Viu? Mas da Associação dos Admiradores do Técnico Mano Menezes, mas tô lá com ela guardada, não sei se eu pago a mensalidade ainda, mas assim, o Mano fez certinho, tudo bem, ele melhorou o time, beleza. A única coisa, Baldasso, é que eu só tô pontuando o seguinte, olha, esse era um jogo pra vencer, velho. E se fosse um outro técnico, se fosse o Medina agora, com 2 meses de trabalho e com 4 empates, tu estaria aqui, ó, pedindo a cabeça. Eu não tô achando que o Mano tem que sair. O Mano tem desempenho, o Mano melhorou, o Mano é bem melhor que o Medina, pelo amor de Deus, eu não faço heresias tipo o Baldasso, colocando Wesley Moraes e Daniel. Só o dizer que tem desempenho, tu já não pode comparar com o Medina. O Medina nunca teve desempenho. Eu te entendo. Nunca teve desempenho. Só que, vamos ser práticos aqui, tá? Na tabela, não dá pra colocar assim, ó, ela tá 4 empates consecutivos, mas não tem um lado da tabela. Mas jogou melhor eu vou te dizer que o adversário. Essa tua conotação de urgência, ela vale não para o brasileiro, ela vale para amanhã. Para amanhã, sim. Para a Sul-Americana, amanhã não tem diz que me diz que para dizer Gregório, tá? Amanhã não tem jeito. Agora, o brasileiro, com esse desempenho que o Inter está tendo, o Inter fica entre os melhores do brasileiro. Vamos lá, César. Vamos lá. Eu tenho uma série de pontos. Me parece, do ponto de vista estratégico do Inter, tem 2 jogos que me preocupam. Esse jogo e o jogo contra o Juventude. Nós falávamos também da questão física no jogo contra o Juventude. Esse não tem tanto o componente físico, mas tem também, a gente sabe que jogar lá, apesar do clima no dia 24, 25 graus, 19 graus. Não ter sido tão... Mas a gente sabe que muda o clima, é diferente. E o Inter sentiu fisicamente o jogo. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao goleiro, eu queria salientar que não é o primeiro goleiro do Internacional que é contestado pelo torcedor. Estamos indo para o 3º goleiro. O Daniel é contestado hoje, o Lomba foi contestado, o Danilo Fernandes era contestado, desde o Alisson nós temos goleiros contestados no Beira-Rio. O Alisson também era contestado no Beira-Rio. Então é verdade, tem gente que não gosta do Alisson. Agora, isso é fato, mais um goleiro que o Inter não tem como unanimidade. O torcedor se acostumou mal, César. Bom, olha só. Concluiu tua tese aí? CSD. Porque até nós estávamos no programa, por enquanto, o Baldasso só está bem, um programa paralelo, né? Isso. Que eles fizeram durante 10 minutos, então estou recomendando agora que vocês se restringam a escutar os mais velhos. Tá bom, JB e Fabiano Bem Baldasso? mais velhos. O Baldasso descarregou 214 assuntos em 10 minutos. Quando tu tem um time que está focado numa outra competição, e para mim isso é claro, o Internacional no jogo de sábado. Para mim é claro, o Internacional estava focado no jogo de terça. Mano, não me ouviu. Deveria ter ficado em Porto Alegre, colocado lá o Sidney para dirigir o time, ou o Julinho Camargo, colocar um time B, para trazer um pontinho do Cuiabá, o time B do Internacional talvez fosse suficiente. Agora, quando tem um time que é organizado, com um treinador que faz um bom trabalho, mas que o goleiro falha, não é uma simples falha como coloca o Ribeiro, e não é um frango como exagera o Baldasso, é uma falha. E ele vem falhando em outros momentos. Já salvou o Inter? Também é verdade, se diga que no ano passado ele foi brilhante e talvez graças ao Daniel o Inter não tenha ficado mais embaixo na tabela. Quando tem as posições terminais deficientes, o Daniel falhou e o Internacional tem uma dificuldade gigante para marcar gols. Observem, o Internacional é o 11º na tabela, 7 gols marcados em 7 jogos. O Corinthians marcou 11. Palmeiras 12, São Paulo 12, Botafogo 11, Santos 10, Curitiba 11. Aí vamos para a Copa Sul-Americana. O Inter tem 7 gols anotados nesta primeira fase contra adversários inqualificáveis. O Independente Medellín também tem 7. O Guairenha tem 9. E o adversário de amanhã, o 9 de outubro, tem 8 gols marcados. O Inter, é um exagero, o Inter não marca gols em ninguém.
A direção do Inter foi imprevidente no assunto camisa 9, porque sabia que o Yuri Alberto seria assediado. Apostou no Wesley Moraes, que alguns aqui, né, senhor João Batista Filho, achavam assim, ó, extraordinário. Achavam assim, não, vem esse jogador, futebol inglês, Premier League, tá aí o Wesley Moraes. Não jogava há 1 ano e meio. O alemão é uma boa aposta, não tem base. Tem que ser melhor preparado e o Mano vai ter que fazer isso com a competição em andamento. Portanto, a direção do Inter que contrate um centroavante em caráter emergencial. Tiger Junk. Este foi Meneghetti. Vocês falaram durante 15 minutos, se eu puder falar 2, eu agradeço. Tiger Junk, vamos lá. Vamos colocar o Mano para trabalhar. Vamos, Meneghetti. Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos. O Mano Menezes, após o empate contra a equipe do Cuiabá, ele falou muito sobre os pontos perdidos nessa partida. A gente lembra após jogo contra o Independiente Medellín, o discurso do Mano de precisamos aproveitar a superioridade que construímos. Precisamos vencer esses jogos. E contra o Cuiabá, o Inter mais uma vez cedeu o empate. E a gente ouve o Mano Menezes falando sobre isso. Poderíamos ter feito uma criação melhor, porque fomos várias vezes à frente, mas produzimos pouco. Uma chance para cada lado, eu acho, né? Um chute do Valdívia, uma defesa muito bonita do Daniel e uma chance muito clara com o David. Segundo tempo, eles fizeram gol cedo, né? A gente mexeu na equipe, que já estava previsto, ia mexer de qualquer jeito. Acho que melhoramos, empatamos, poderíamos ter vencido, no meu ver, no final, porque quando ficamos com um a mais, né? A superioridade foi tamanha que faltou um pouquinho de experiência de equipe para a gente, para aproveitar essa condição, uma chance um pouquinho mais lúcida, mais trabalhada para ganhar. Acho que deixamos 2 pontos aqui. Estamos analisando o contexto final do jogo. Deixamos 2 pontos porque a chance estava boa para fazer 3 pontos, né? Então é isso que lamentamos. A reta final do jogo se desenhou para a gente vencer. Tiger Junk, o Grêmio tem jogo amanhã e o Roger deve dar minutagem para alguns jogadores que ali na frente poderão servir ao time principal na segunda divisão. Vamos lá. E a partida terá uma grande atração, Meneghetti, que é o retorno de Kahneman. Ele que não atuou ainda nessa temporada se recupera de uma lesão e de uma cirurgia que realizou no quadril e estará à disposição para a partida de amanhã contra o Glória em Vacaria, na disputa da Recopa Gaúcha. Eu vou passar aqui o provável time do Grêmio, que tem várias caras novas e vários jogadores que não estão tendo minutagem no time principal. Gabriel Grando é o goleiro. A defesa deverá ter Edilson, Natan, Kahneman e Thiago Rosa. O meio-campo de Fernando Henrique, a dúvida entre Thiago Santos e Gabriel Silva e Benítez. Na frente, de um lado, Janderson, do outro, Elias e na frente, Ricardinho. É o Grêmio que será comandado por Roger Machado, que viaja para Vacaria amanhã, 7 horas da noite, a Recopa Gaúcha. Meneghetti. O JB tem mais informações aí para complementar do ponto de vista de teste que o Roger pode fazer amanhã, JB. É que no treino deste domingo ele fez algumas mudanças. Ele colocou o Rodrigues na vaga do Edilson, trouxe um sistema com 3 zagueiros, aí tipo Rodrigues, Natan, que é esse zagueiro que jogou o gauchão pelo Aimoré, e Kahneman mais pela esquerda. Aí ele faz o seguinte, ó, ele botou o Sarará no lugar do Fernando Henrique, o Sarará de ponta esquerda, o Thiago Rosa de ponta direita. Sarará de ponta direita. De ala pela direita. O Thiago Rosa de ala pela esquerda, o Thiago Santos centralizado, o Benítez um pouquinho mais à frente. Me ajuda aí, o Janderson lá pela ponta direita, o Campaz na ponta esquerda e o Elkson treinou ontem com o Deixa eu ver se eu entendi. O Grêmio vai dar minutagem para o Thiago Santos. É isso aí. Parabéns. O Grêmio vai dar minutagem, para aproveitar a semana para dar minutagem para o Thiago Santos. Posso terminar isso com 2 palavras, como diria Renato Portaluppi? Parabéns. Eu vou te dizer o seguinte, César, esse time do Grêmio é ruim que vai jogar amanhã, hein? Temos chance de perder, inclusive. Riscos? O time é ruim. É que, na verdade, vocês não vão dar bola. Se perder, a competição pode ser importante. Eu não vou dar bola. Infelizmente, eu posso dar bola ou não dar bola para qualquer coisa, JB. A questão, e me parece forte que a gente fale de utilização de Benítez e de Thiago Santos num jogo em Vacaria pela Recopa, exatamente por esse sentido que tu acabaste de dar. No momento que tu diz que os dois treinaram assim, que o Campaz vai jogar, eu tenho 2 formas de pensar isso. Ou o Grêmio
quer tentar montar uma estratégia desse jogo para pensar no jogo do próximo domingo. Acho que é isso, tá? Bom, mas aí... Não pode ser. Aí, então o Benítez passou na frente. Passou na frente o Thiago do Gabriel Santos Silva passou na frente. Não pode ser. Esse é o Mas raciocínio. aí ele vai botar, unir as duas. Acho, tá? Achismo. Porque assim, ele se defende com 2 linhas de 4. Defende com 2 linhas de 4. E aí quando ataca, o Rodrigues não sobe, desce e aí ele faz esse sistema que eu falei. O que eu creio, ele vai testar o sistema com outros jogadores para ver se dá certo. O Grêmio vai mudar para o 3-5-2, então, tu tá querendo me dizer? Mas Nesse treinamento Terceiro foi isso. esquema diferente em 15 dias. O Roger Tá, Gonçalves do Grêmio. boa. E eu muito bom, Tá, Modesto. mas é que só não vamos criticar em cima da especulação. Não é não, especulação, não. não. O treinamento, não é só assim, ó. O treinamento de ontem foi assim. Não é especulação, Cecília. Aí tu me Ribeiro. ofende. Vai. A Eu não tô te informação ofendendo. treinou ontem assim. Se fosse no treino, Hã? as informações que tu tem, eu tenho, só pra tu saber. Eu não tô te ofendendo quando eu digo Não, algo. não. Só que é uma Não é forma de especulação. trabalhar uma metade do treino. Tu foi ou não foi? Não, eu vou dar aqui um cara que foi. Vou dar aqui. Felipe Duarte foi pela Rádio Gaúcha e relatou isso ao vivo na Rádio Gaúcha. Eu estou Tá, repassando a mas informação. assim, só um pouquinho, é que são duas coisas diferentes. O esquema para Não é amanhã, especulação. a informação que vale para mim é a seguinte: o jogo de amanhã pode ser a testagem de um esquema que vai valer para o Grêmio na Série B? Essa é a questão. No treinamento Eu ele quero testou. passar a bola pro Ribeiro Neto, eu quero dizer que eu entendi o comentário sério assim, não criticar em cima da especulação. Antes do jogo. Não, é o seguinte, é o Inter ou o Grêmio, isso acontece muito na nossa mídia aqui, e até eu também acabo incidindo nesse erro. O Inter especula um jogador, ou vale um jogador, a gente vai lá e senta a crítica, e aí o Internacional daqui a pouco foi só um nome que surgiu no radar lá, nem que é o atleta. Por Então, isso- o Roger tem o direito de trabalhar o esquema e procurar alternativas. Eu não vou criticar o trabalho dele no treinamento. Agora, eu vou ver o jogo de amanhã e aí eu posso chegar à conclusão do Baldasso. Mas vem cá, mudou o esquema de novo. Porque ele vinha com os 3 marcadores, depois do problema era o Lucas Silva, ele botou o Gabriel, enquanto o Criciúma ele já botou 2 atacantes, jogou com 2 volantes, o Elkson atrás do Diego Souza, mudou o Biel de lado, abriu o Bitelo pela esquerda. Então me parece sim que o Roger tem dificuldade para encontrar o esquema. Ribeiro. Aí é que está. Então, o que é mais importante, na minha opinião, não é a especulação ou o teste pontual. E tem que estar testando, né? O mais importante é tu pegar esse pacote e fazer uma análise, acho que mais justa, de algo mais específico, sabe? Com vários jogos, com vários sistemas e tal. Eu humildemente, gravei lá no meu canalzinho lá, né? Com o seguinte Já título. ficamos felizes que tu gravou, né? O primeiro passo é isso. Tem vídeo, ó. Foguete, né? Manchete, tem vídeo no Tem canal vídeo do no Ribeiro. canal do É Ribeiro. difícil isso É acontecer. um negócio semanal, E né? eu faço uma pergunta, o Roger é uma decepção? E por que eu pergunto isso? Porque eu confesso para vocês que, eu não sei se decepção e frustração, não sei qual é o peso das duas. Eu acho que das duas coisas. E isso tem muito a ver com a herança que o Roger nos deixou do trabalho realizado. Vocês podem dizer assim, mas não tem nada a ver, Ribeiro, não tem nada a ver, né? 2015, É, isso era aí. outro time e tal. Isso aí. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te contrapor com uma pergunta. Tá bem. Por que tu acha que a torcedor do Grêmio queria o Roger? Pela lembrança de 2015. Por vários motivos. Não, Não, só pela por lembrança. isso. Esse é um deles. Era só Não, lembrança, não, era só esse é lembrança. O Roger não ganhou Era só nada O lá. lembrança. Roger amadureceu, tem identificação com o clube. Não ganhou nada. O Roger não ganhou nada lá naquele período. Ele armou um Mas time ele é que o um Renato técnico se fez. respeitado, ele fez bons E foi trabalhos. por essa razão que o torcedor em peso apoiou a volta dele. Era só pelo Então, mas isso montou aí um tem que ser trabalho. só porque isso tem que ser levado em consideração. E mesmo admitindo que o Roger hoje é mais maduro, já passou por outros times, entendeu? Eu vejo ele completamente perdido. Essa trocação de esquema, sabe, essa saranda assim, gente, Eu não gostei sabe? eu não gostei. Eu sei que o grupo do Grêmio é ruim, que o time é ruim, mas assim fica mais difícil se tu não der sequência, Pois é. né? Fala, Baldasso. Aí é que tá. Ele está perdido, não tenha dúvida nenhuma. Mas ele está perdido por desespero de quem não encontra soluções ou porque ele se atrapalhou no processo? Não aí sei, é que tá. não sabemos, Gente, Mas essa é a grande aí tu questão. pega assim, ó, aí o Grêmio vai dar minutagem. Vai dar minutagem pro Thiago Santos não e pro pode. Benítez. Tá, mas daí o O Benítez, Evair, né? o Benítez, se tu dá minutagem, ele cansa pro próximo jogo. O Benítez tem que ficar em casa, sentado com controle, vendo TV, com o corpinho de marido que ele Tá, mas tem. aí né? volta assim, ó. Vaguinha. É? Tá, mas aí essa crítica eu penso ser justa fazer pro Roger. Por quê? O Roger não diz que encontrou o Bitelo no jogo lá em Frederico Westphalen, que o Grêmio jogou mal, e ele viu e disse, opa, mas peraí, tem um jogador aqui? Por que nesse jogo Tá certo. CCD Evidente, ele não bota o mas eu Fernando também- Henrique como evidente. volante e Certíssimo. pega um meia da base e Não, bota Gabriel, ali? Tu tá certíssimo. É isso aí. Se ele abre um jogo como esse, a origem da minha conversa foi essa. Se ele abre um jogo como esse, com Thiago Santos e Benítez,
eu já vou abrir sentado na cadeira dizendo, ele quer o quê com isso? O que Tá, tu mas vai é que, tirar? Mas ele mas tu treinou. concorda comigo? Mas ele treinou, se ele treinou. pode, é que tu pode treinar, são 2 times que treinaram, tá? Sim, Foram 2 times. Um sábado, outro no domingo. Tá? Os 2 times, e no domingo ele treinou em 2 esquemas diferentes. Não, mas tá? os 2 times tinham o Thiago Santos. Tá, eu sei. Só que eu quero só colocar aqui. Se ele coloca Edilson e Kahneman, tem justificativa. Claro. É pra dar ritmo, Claro. porque não jogam um tempão. Tudo bem. Beleza, não tem o que falar, e é pra isso que serve esse tipo de jogo. Tá bem. Agora, tem jogadores que não podem jogar. A gente sabe disso. Inclusive, tu já trouxe no teu canal que o Thiago Santos, por exemplo, o Grêmio procura colocar ele lá em julho. Entendeu? Mas depois vocês não reclamam. A média de idade já passar dos 30. Pelo menos Deixa isso, eu né? dizer uma outra coisa em relação ao Grêmio. E essa discussão que eu e o César temos toda hora. E eu sempre coloquei desde o início. A grande preocupação do Grêmio tem que ser observar se tem 4 times jogando mais do que o Grêmio na Série B. Isso merece um quadro. Hoje tem um jogo do Sport Recife com o CRB. Se o Sport ganhar, estabelece igualmente a outros que estão na frente do Grêmio, um distanciamento que já é preocupante. A grande questão do Grêmio, até o próximo jogo, distante contra o Vila Nova, é que é muito possível que o Grêmio chegue nesse jogo com um caminhão de cimento nas costas tem um detalhe, de tanta pressão do distanciamento dos outros. E a gente vai ter a semana para falar, mas tem um adversário novo aí que eu não esperava, por exemplo, que é o Novo Horizontino, que é o 5º colocado, teve 3 vitórias consecutivas, então esse time aí é um time que tem que ficar de olho. Tem um jogo, agora eu tô fixado nos quadros da frente, a tendência é que o Grêmio abra o jogo às 16 horas de domingo, 5 pontos atrás do quarto. Tu imagina a pressão disso, cara. Essa é a tendência. A notícia boa é que o Vila Nova está lutando apenas para permanecer na Série B, né? É um time que há pouco tempo atrás estava no Z4. Mas no né? meio, tá no meio da tabela hoje. Tá no meio. Olha só, vamos falar da KTO.com e hoje é com muita satisfação que a gente vai falar do evento que a KTO organizou. Lembrando que é a nossa casa de apostas, tá aqui o cupom promocional Donos TV. A KTO não tem aplicativo, se inscrevam lá, cupom Donos TV e aí é 20% de bônus em cima do primeiro depósito. A KTO está de parabéns porque organizou ontem, domingo, a primeira Copa Solidária envolvendo todos os veículos de comunicação e além da capacidade de organização, de celebração, encontramos amigos, foi realmente uma festa. Além disso, foi um evento para arrecadar especialmente agasalhos, esse é o jogo da Band, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, arrecadar agasalhos para comunidades carentes, isso é o mais importante. Isso mostra a KTO envolvida com a sociedade gaúcha, com as nossas necessidades e especialmente quem mais precisa, portanto aqui o meu elogio e meu agradecimento à KTO pela realização deste evento. A Bandeirantes não foi bem, mas aviso que o corpo jurídico da emissora está estudando alguns recursos, porque nas equipes que ganharam da Bandeirantes havia jogadores irregulares, sem contrato, com as respectivas empresas, e isso vai ser avaliado. Eu quero a avaliação do nosso técnico. Não, CCD. técnico, já foi desligado. CCD, Cudê Cidade Dias. Inclusive, posso, por gentileza, abre a tela aí, por gentileza, porque eu preciso fazer uma coisa. Que Tava é, né? tudo preparado. Alguém tem os resultados da Bandeirantes? Como é que Tomamos 3 no primeiro Ficamos e 4 entre no os 6. segundo. Eram 6. foi? Eram 6. Eu tinha Foi tudo rebaixado, né? O preparado. time da Caixa de som. Eu tinha preparado tudo aqui na Bandeirantes, tá? Tava tudo anúncio. pronto. A festa tava aqui com a Nossa, nossa... radia essa caixa da CCD. É de 2011. Isso é a JBL de 65. antiga. Isso é uma JBL de 65. E eu tinha preparado, tava tudo preparado para a festa aqui da Bandeirantes. A ideia era não ter caixa de som hoje, que a festa seria ontem à noite, mas não deu certo. Não funcionou. Não deu. Começamos o campeonato sofrendo 3 gols, a briga se deu já no intervalo do primeiro jogo, rachou o grupo. O que acontece? Eu pedi demissão logo depois do evento. Ah, tu não foi demitido, tu pediu demissão. Como um acordo. Como um acordo. Não, porque senão não pode contratar outro para o próximo. Então nós fizemos um acordo, eu e Meneghetti, nosso líder, que foi o seguinte: o grupo não entendeu a modernidade das minhas ideias. É, complexo. Eu escalei um goleiro no gol. Aham. Escalei um lateral na lateral. Escalei um atacante no ataque. E escalei um meia no meio. E disse, ó, é só ir, vamos tentar. O pessoal não entendeu, porque o goleiro queria bater lateral. Isso. O nosso ala esquerda, Taigor Jank, foi de botas. Ah, é? O nosso lateral pela direita, o Picão, Eduardo Picão, ele só corre do joelho para baixo. Só mexe assim. Tá, só deixa eu entender uma coisa. Como é que foi o desempenho do Tivemos Tiger Shark? O desempenho do uma Tiger Shark. pessoa, um atleta que teve um desempenho regular. Matheus Dávila.
Matheus Dávila. E a Munique, que foi o grande destaque. A Munique é brincadeira, né? O Vaguinha é o nosso Benítez, o né? jogador... Ó, tá aí a Munique, ó, proprietária de Fabiano Baldasso. O jogador que foi escolhido para o nosso grupo foi o Clayton, ex-jogador do Internacional. O Clayton... Com todo respeito. Na época, com todo respeito. o Clayton era aquele jogador que funcionava quando tinha saúde, pois agora não tem mais saúde. Não tem mais saúde. Então não deu. O Vaguinha me lembrou o Benítez. O Benítez. No Benítez. Ele não acerta um passe, ele dá 2 passos e fica aqui, ó. O Wagner não tem como. O Wagner tem qualidade, mas não tem mais condição de praticar esportes na vida dele. E o zagueiro Rodrigo Simples. Eu queria a tua avaliação sobre o futebol do Tiger Junk. Fiasco. Não, é que tu refaz a frase. Eu gostaria da tua avaliação sobre o Tiger Junk. Tiger Junk. É um jornalista de qualidade. Não, eu vou contar uma história. Eu sei que o Tiger tá escrito. Eu vou contar uma história aqui. O grupo rachou os 10 minutos do primeiro tempo. Eu não joguei, vou explicar. Porque eu sempre falei que eu não jogo bem futebol. Eu não sou um bom atleta. E faz muito tempo que eu não consigo jogar e tal. Entrar em campo, no caso, pelado. Eu disse assim, eu tô mal condicionado. Aí eu chego um dia na Bandeirantes, o Tiger joga 3 vezes por semana, tá o Tiger e o Meneghetti aqui conversando e o Tiger dizendo, vamos arrumar um setor pro JB para ele não ir jogar. Eu pensei o seguinte, ele disse isso aqui. Falei, cara, não vou jogar lá com os caras são bons pra caramba, eu vou fazer fiasco. Nem fui, Meneghetti. Disse assim, vão rir da minha cara, mas agora eu tô vendo que talvez eu arriscava. Vamos lá, eu queria primeiro pedir desculpa por não ter ido domingo, tá, jogar. Eu peço desculpa, eu tive compromisso, acabei não indo. E aí o cara que foi no meu lugar com a camisa 3, ele jogou muito mal. Então eu peço desculpas por, apesar de não ter ido ter mandado um substituto que não correspondeu às expectativas. Eu só queria fazer uma pergunta pro César. O teu acordo foi com o Meneghetti. Então, tu quer dizer que, de alguma maneira, que o Meneghetti esteve ligado ao resultado do campeonato? Não, é que o Meneghetti era dirigente do time. Não é nada disso. Não, era tu que era o dirigente. Tu era o dirigente. O Meneghetti é o meu coach. Não, tu é o meu dirigente. O Meneghetti é o presidente Alessandro Barcelos. Não, é que a minha relação é que ninguém... Eu posso contar bastidores do evento? Posso contar bastidores? Depende, a minha... Tiger Brax. Nós entramos para jogar já com um racha entre o treinador, que era eu, e o dirigente, que era o Tiger Junk. No racha. Tinha menor porque quando eu vi o aquecimento, eu disse, Tiger, por que tu fez isso comigo, Tiger? E o Tiger disse, não, o goleiro, por exemplo, no aquecimento ele não fez nenhuma defesa. Não conseguiu. No aquecimento ele não No conseguiu. aquecimento. Primeiro, Neto. Cara, que fiasco esse time. Tu viu o primeiro jogo, eu só viu. Aliás, eu só vi o segundo jogo. Eu queria avisar pra vocês que minutos antes da equipe da Band entrar em campo, o Ribeiro Neto chegou lá pra dar palestra de motivação pro grupo. Imagina como é que o grupo entrou em campo. O que tu falou pro grupo, Ribeiro? Não, confia que vai dar tudo certo. Mas assim, ó, eu fico um pouco constrangido assim, de falar mal do Grêmio, por exemplo, né, que está vivendo esse período aí meio vulnerável, se o nosso time mais ou menos tem os mesmos problemas. Em primeiro lugar é o seguinte, tudo bem, nós não ganhamos dinheiro, mas são celebridades, né? Sim. São celebridades. Mas dentro de campo não jogam nada. É a geração perdedora de gols, tu acha? Já vou chegar lá. Nós não conseguimos Segundo perder lugar, não tem atitude nenhuma. Atitude não. Zero. E aí tem uma geração perdedora de gols. O Vaguinha é um perdedor de gols, entendeu? Então, assim, tu não pode ter um pivô perdedor de Como é que gols. foi o Rodrigo Simples, do comercial? É um belo contato, fez muitos contatos. Muitos contatos com o comercial. Não, ele é o mercado. Sabe o que é o mercado? E só para dizer, porque eu quero fazer justiça, o nosso melhor jogador não pertence ao departamento de esportes. O nosso melhor jogador ontem foi o Eduardo, do departamento de jornalismo. Tá? Eu gostei do Dávila. O Dávila. O Dávila corre. A Munique. O Dávila. É que a tu Munique não tem passada. A Munique tem passada de boleira. Tu tá elogiando o Dávila porque tu só ouviu o segundo jogo, né? Eu só vi o segundo jogo. O primeiro jogo foi lamentável. Só viu o segundo. Ou seja, não dá pra elogiar ninguém. Tá, e aí Meneghetti, eu só queria o ouviram. seguinte, tá? Eu queria... Ela vai seguir comigo, tá? Um dia vai dar certo. Vocês Quero não, deixar Meneghetti, claro isso. vocês não me ouviram. Eu, como bom jornalista que sou e bom repórter, informei ou não informei? O melhor time é o da Rádio Gaúcha e o melhor jogador é o Rafael Collin. Falei ou não falei isso? Disse, o Collin tem uma canhotinha. Gaúcha vencedora, Collin com 5 gols. Não, mas tá subjúdice o resultado, tá? Tá subjúdice o resultado. O resultado tá subjúdice, tem recurso, tem um departamento jurídico forte, Infelizmente, tem jogador irregular lá. Infelizmente, quero dizer que
Alguma vez na vida a gente perdeu para Gaúcho. E tem jogador irregular lá, nós estamos investigando isso aí. Quem é o jogador irregular? Não sei, Estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando juridicamente. Vamos Como é que é CAF? Como é que é mudar os tempos lá que o Inter tentou e é CAF, não? Como é que é o negócio lá da FIFA? No TAS? TAS, vamos no TAS, vamos pro TAS. O Bruno Flores defendeu até pênalti pros caras. Vamos pra tudo. Flores Tem alguma irregularidade lá, nós vamos achar. Olha só, KTO.com, nossa casa de apostas, parabéns a toda a equipe da KTO, ao Cássio, a todo o time. Não se faz um evento daqueles com uma pessoa só. Time competente, baita evento, solidário. Parabéns a KTO.com e a todos os veículos foram lá participar, reencontramos amigos, ex-jogadores. Estava muito legal este evento que a KTO, que é a primeira Copa Solidária, organizou. Tá, Igor, vamos colocar mais uma do Mano aí, por favor. O Mano tá com um time praticamente definido, Meneghetti. Um time titular, uma base que ele conseguiu encontrar ao longo dos últimos jogos. Mas tem um problema no comando de ataque. Ele tem utilizado o David ali, o David mais uma vez não foi bem contra o Cuiabá e ele respondeu sobre as opções que tem para o ataque e se esse é o principal problema que ele tem para resolver no time hoje. A gente ouve Mano Menezes. Nós temos 3 jogadores no elenco que são mais jogadores da última função, né? O Alemão um pouquinho menos, que é um jogador de movimentação, mas tem força física, então se impõe no embate contra 2 zagueiros. E temos o Wesley e temos o Cadorino. Os outros jogadores todos são de mais movimentação. A gente escolheu essa forma para ter competitividade, ter movimentação, ter um ataque mais rápido. Né? Em determinados jogos vai funcionar, em determinados jogos não vai funcionar. Hoje precisávamos ter uma presença na frente, eu optei inclusive pelos 2, né, de forma simultânea. Mas tínhamos uma condição boa no jogo que favorecia isso. Vamos trabalhando, eu acredito muito em trabalho, os jogadores têm se dedicado muito, vão voltar a marcar logo, porque sabem fazer gols, tanto o Alemão quanto o Wesley. Cadorino também ainda não teve oportunidade, mas sabe fazer, já deu para ver nos treinamentos. Baldasso, eu quero voltar, quero que o Paulinho coloque aí a nossa enquete interativa sobre o goleiro Daniel. Eu sei que o Mano falou sobre o centroavante, a gente tem a semana inteira para falar, mas eu queria que a gente votasse aí sobre a questão do gol do Internacional. Hoje não dá para contratar. Tem uma janela em julho, tem 3 alternativas. Daniel fica como titular, mas fica ali, né? Para usar o termo que eu falei de subjúdice, se falhar de novo sai, ou o Keller deve assumir agora, que é o meu voto. Eu acho que o Keller merece uma oportunidade. Baldasso. Eu não acho que o Inter precise contratar goleiro. Eu acho que o Inter tem 2 bons goleiros, tanto o Daniel quanto o Keller, né? Mas eu entendo também que futebol é momento. E o momento do Daniel tem sido de frequentes falhas significativas. Gente, o grande goleiro, tu pega os grandes goleiros da história do Inter, da história do Grêmio, eles falharam. Eles tomaram frangos, inclusive. Mas foram raros, não foram frequentes e foram em jogos que não eram tão decisivos, né? Nós temos neste ano, em 5 meses ainda incompletos, neste ano, nós temos uma falha do Daniel numa eliminação do Inter na Copa do Brasil, um frangaço do Daniel. Nós temos uma falha do Daniel em Grenal, e a gente sabe o que significa isso, e temos outro ontem, quase uma vez por mês, tem um frango do Daniel. O momento dele, que já salvou também muito o Internacional, o momento dele não é bom. Então não custaria nada dar uma sequência para o Keller, que nós sabemos que também é um bom goleiro. JB. Berguete, o Baldasso começou esse programa, tu me vetou, mas agora eu vou falar. O Baldasso começou esse programa cometendo uma injustiça gigantesca. E que bom que o Ribeiro Neto minimamente corrigiu isso. Comparar com Wesley Moraes. Baldasso, isso é uma das maiores injustiças que tu já fez nos 3 anos que nós estamos brilhando no ar aqui, conseguindo índices de audiências maravilhosos. Como é que tu me fala que o Daniel é parecido com um cara que nunca deu desempenho? Nunca disse eu isso. Eu concordo. Não, tu falou que ele era eu parecido disse com... que quem tá mal sai do time. Vale para todas as funções. O Wesley Moraes saiu... Se o Wesley Moraes fizesse assim, ó, 1 gol por jogo, e aí em 3 partidas ele perdesse gols assim inacreditáveis, a gente ia dizer, deixa ele lá, porque ele vai fazer o gol. O Daniel... Ele tem, e outros goleiros do Inter, o Lomba sofreu com isso. A torcida do Inter tá mal acostumada. O goleiro, ele faz milagre a todo jogo. Todo jogo o goleiro do Inter, o Daniel, sai em cara a cara com ele, ele faz o milagre e ele defende. Aí o que acontece? Ele toma um gol contra o Globo que não devia, ele toma gol no Grenal, ou ele toma agora, e aí o cara vai dizer, vai tirar. Sim, mas olha só, tem 20 jogos no ano. Em 13 ele errou, em 17 ele salvou. JB. Mas peraí, a média do cara é muito melhor. Só tem um eu ponto. concordo que ele errou. Em 20 jogos do ano, mas a média... Em 20 jogos do ano, tomar 3 frangos, tu acha normal? Não, eu não acho. Primeiro que frango é no meio das pernas. Não, é frangaço. Frango é no meio das pernas. Não. Tá,
Ele errou. JB, Eu não discordo que ele errou, eu concordo que é o erro. E eu concordo que tem que chamar ele, esse é meu voto, chegar e chamar ele e dizer, meu amigo, ó, tu chegou no limite, agora anda no passinho. Beleza. Mas daí só 2 pontinhos mais, Meneghetti, tá? Primeira coisa, a torcida do Inter é mal acostumada, isso valia pro Lomba. O Lomba salvava todo o jogo, chegava num jogo, falhava, não serve mais o Lomba. Mas tudo bem. A outra questão é... A outra questão, já esqueci o que eu ia falar. Não, mas eu só queria, sobre o goleiro... Você me deixa tão brabo. A questão do Daniel, tu não pode tirar, o Inter tem 2 eliminações já esse ano. As 2 passaram pelo goleiro. Mas é isso. O time não te ajuda. É muito fácil falar. Tu tem 3 campeonatos, tu foi eliminado em 2, tá? Diretamente pelo goleiro. Copa do Brasil e Gauchão tem participação do Daniel na é muito fácil falar, tipo o Darley. O Darley só tomava gol quando não fazia nada. Sabe qual era a diferença do Darley para o Daniel agora? É que o time ia lá e metia os 3 gols. O Daniel, quando falha, o Inter perde. Sabe por quê? Porque o time não marca gol. A diferença do Darley pro Daniel. Tu acha que a diferença pro Darley... Não. Disse que eu não comparo bem. Tu falou, né? Tu fez essa frase, né? Sabe qual é a diferença do Darley? Ô, Meneghetti, me permite. Não, se tu fizer essa comparação, eu vou sair. Não, eu não fiz comparação. Voltamos amanhã. Não. Desculpa. Errei. Eu também erro às vezes. Bem errado, mas é. Então, só deixa eu falar assim, me matar. a diferença da situação do Darley para a situação do Daniel. Eu sei que quem tem boa intenção em casa entendeu. Das situações, não são os goleiros. As situações o Darley falhava, só que o time ia lá e metia 5 gols e a gente não lembrava do time. O cara falha, o Inter perde também. O Darley nunca falhou em momento decisivo. Nem Grenal. O Grêmio nunca nem Grenal. Desculpa, JB, mas o Darley tu não acompanhou tanto quanto nós. Aí tu tem o prejuízo, mas tu tem o prejuízo. Mais que não é essa a diferença. Sabe qual foi? O Grêmio Portuguesa, que ele fecha o gol quando é necessário, o Grêmio não fez 5 gols. Em Grenais, o Grêmio não fazia 5 gols. Posso te dizer, o Darley falhou uma vez no jogo decisivo. E ali se decidiu que o Darley tinha acabado. Foi lá em que foi contra o Independiente em Medellín, numa Libertadores. O Darley falhou no momento decisivo, então acabou. Fala, Ribeiro. Que bom que eu vou poder participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Aproveita então, não foi Então vamos aproveitar. Desculpa por ter nascido, JB. Eu ia te elogiar, mas não vou mais. Por favor, não precisa. É que assim, tu quase conseguiu dar a resposta necessária para os críticos do Daniel. Vai. Até usar o Darley, né? Aí não precisava, mas assim, vocês colocarem as eliminações do Inter nas costas do Daniel é de uma covardia. Passou por ele, né? De uma covardia. O time do Inter era não jogava nada. E vocês estão colocando... O Inter tinha que fazer 6-1 no Globo, meu Deus do céu. Sabe? Pelo amor de Deus. Aí assim, ó, esse goleiro do Internacional salva o Inter quase todos os jogos. Não, e não é frango não, tá, Meneghetti? É falha. Frango é outra coisa. Não, ele é falha. Tá? Falha. Tá? Como falha, como o centroavante falha, como o Edenilson falha, como o Dourado falha, como todo mundo falha. Tá bem. Vamos lá, Taigor. Mais um destaque do Grêmio. Olha só, Meneghetti, o Grêmio está contando com um reforço a partir da próxima janela de transferências. Um jogador que pertence ao Grêmio estava emprestado para o futebol europeu e está sendo aguardado em Porto Alegre para auxiliar o time do técnico Roger Machado. Eu falo do Tassiano. Só que esse reforço, ele pode não vir, Meneghetti. O Tassiano fez nesse fim de semana a sua última partida pelo Altayspor da Turquia, que era o clube que ele estava emprestado lá na Europa. E depois disso ele retornaria ao Grêmio. Só que o Tassiano, e a informação trazida pelo empresário do jogador, tem também outras propostas de fora do país. E tem um interesse também em seguir no futebol europeu. Então existe a possibilidade do Tassiano não voltar para o Grêmio e ficar ainda na Europa e o Grêmio perder esse reforço para o meio-campo, Meneghetti. Ô César, o Grêmio não pode achar que o Tassiano resolveria problemas do meio-campo. Jogador para completar o grupo, né? Rafael Bandeira dos Santos e a frase do dinamismo do futebol, ela cada vez mais... não me assusta. Se pode expandir. Não é a solução. Eu nem entro na discussão do Tassiano. Só que o Grêmio, em determinado momento dessa temporada, com Denis Abraão, que é o vice de futebol, a partir das manifestações dele, ele que estava no rebaixamento, é sempre bom dizer, e deu continuidade, e talvez isso explique um pouco essa falta de engajamento de todos em relação às coisas do Grêmio. Ele disse que o grupo estava fechado, com os reforços de Tassiano e de Guilherme. Mas os resultados não apareceram. Pois agora começa a haver um movimento
para o Grêmio vencer na janela. E vocês vão prestar atenção que o discurso começou a mudar. O Grêmio começa a ver o seguinte, nós temos que estar perto até o início da janela para, na janela, bancar aí 4, 5 contratações e o Grêmio 4 ou sair. 5? É. Mas a Folha vai para onde? Sobre isso, a gente também escuta. Tudo é memória na vida. Tudo é memória. O Grêmio vai ter problema de dinheiro a partir de junho. Lembram disso? Romildo Bolzan. Depois, o Grêmio não vai mais contratar. Denis Abraão. E agora, essa mudança de discurso. Eu tô assustado pela tabela, tô assustado porque o planejamento do Grêmio parece viver do próximo jogo, o que deixa o Grêmio um time frágil. E realmente, alguém precisa entender que o Grêmio precisa de um líder. Romildo não é mais, Denis não é mais, Roger não é mais. Tá faltando alguém gigante Grêmio... para levar os torcedores. Isso e o aí. Grêmio O Grêmio não tem um termo muito utilizado nas redes sociais: engajamento. O Grêmio não conseguiu engajar. Eu vi um jogo esses dias do Vasco da Gama com o Guarani. O jogo do Cruzeiro ontem. O jogo, aliás, o jogo nem era no Rio de Janeiro, né? Esse jogo foi no Maracanã. No Maracanã não, era em Não, Manaus. Manaus. Nesse Vasco e Guarani, no primeiro lance do jogo, o lateral do Vasco, que eu não faço a menor ideia de quem seja, ele tira uma bola que o cara do Guarani tá vindo, ele dá um carrinho num cara e vai a bola linha de fundo. No primeiro lance do jogo, ele pega e faz aqui, ó, pra torcida do Vasco que estava assistindo. E o ambiente pegando junto. Tu olha um jogo do Cruzeiro, tu vê uma sinergia entre torcida e time dentro do campo, que o Grêmio não tem nada perto disso, cara. O jogo do Cruzeiro ontem, Baldo. O jogo do Cruzeiro ontem, 58 mil torcedores. Começou, vocês não se deram conta, estava no placar eletrônico, Cruzeiro 1, Sampaio Correia 0. Começa 1-0 com 51 mil, com 58 mil. Começa 1-0 para os caras. Não tem como. O Cruzeiro amassou o Sampaio Correia ontem. E a discussão faltam 3 vagas, né? Não parece? Faltam 3 vagas. O Cruzeiro vai embora. Riram da minha cara quando eu falei Não aqui. acho tão Cruzeiro garantido assim vai o Cruzeiro. embora. Não acho tão garantido assim o Cruzeiro. Acho que sobe, mas não acho que só tem 3 vagas que uma é do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai... Não, eu também acho que vai, mas não tá, pra mim não tá mas, certo assim, ainda. claro que é cedo, tá? Eu tenho muito medo dos 2 próximos jogos do Grêmio, tá, Meneghete? Eu vou chegar lá. Não, eu só queria dizer sobre o é cedo. Desculpa, Ribeiro. Desculpa eu te interromper. O é cedo, 25% do campeonato. Assim, vocês vão entender o que eu vou falar. As pessoas falavam, nós até comentamos após o jogo que o Grêmio Criciúma, e agora o Rocha, será que a direção... Não, a direção não vai fazer nada. Eu temo que se o Grêmio não ganhar alguns dos jogos, e são 2 jogos fora de casa, contra a Vila Nova e Vasco da Gama, o Roger peça o boné. Não, o Grêmio vai ganhar o jogo do Vila Nova e aí poderia empatar com o Vasco. Se o Grêmio ganhar o jogo do Vila Nova, vai acalmar a casa, porque... O problema não Mas não vai ganhar do Vila Nova. O Meneghete não ganhou de times, não ganhou do Criciúma em casa, perdeu pra Chapecoense em O casa. jogo contra o Vila Nova, o jogo contra o Vila Nova é lá? Mas o Meneghete, tu tá te abraçando do quê pra ter garantido o Paulinho Grêmio Pires, qual é a jogo? posição do Vila Nova na tabela da 2ª divisão do futebol brasileiro? Primeira posição acima do rebaixamento é 16º com 8 pontos. Bom, vai ganhar desse time. Olha, tá com a tabela Não tá, aí. essa aqui é da Série A. O Paulinho Pires fez botar uma bola nas costas dos gremistas aqui. Só tem a da Série A. Não tem outra ali? Tá aqui, eu que fui desatento. O Sampaio Correia, que perdeu pro Cruzeiro, meteu 2-0 no Vila Nova. A gente tem só que avaliar aí na linha do Baldasso. O Baldasso tá fazendo o famoso olha do Ribeiro Neto. Ele tem 8 pontos, ele tá 4 pontos atrás do Grêmio. É isso, o raciocínio é esse. Tá tirando lá. Qual é o grande segredo desse negócio? É um funil. Vamos olhar isso com carinho. O Cruzeiro tem 19. Vai olhando aí, Meneghete. Se os resultados dos 3, depois do Cruzeiro, tu tem Bahia, Sport e Vasco. O Vasco joga com o Brusque em casa. Bahia 16, Sport 15 e Vasco 14. O Sport joga com o CRB em casa. Hoje. E o Bahia pega o Tombense fora, que é o Lanterna. A tendência é esses 3 vencerem. Se eles vencerem, eu nem tô considerando o time do Cruzeiro que joga com o Criciúma. O Vasco vai estar com 17 e o Grêmio com 12.
Isso mesmo. E aí, se o Grêmio não ganha o Vila Nova, vira epopeia. Vira. É isso que Vira epopeia. essa é a discussão. Como epopeia, tu tem Vira epopeia. Não é, 29 rodadas pra tirar 5 pontos. Não é isso, Meneghete. desculpa, Aí eu Meneghete. concordo com eles. A pressão. Não Aí a é. movediça. A panela Tem de uma pressão. frase que eu acho que a gente não deveria mais falar aqui. A gente não deveria mais falar aqui, porque a gente fala em cima de futuro e não deveria, que é muito cedo. É muito cedo. O Campeonato Brasileiro do Grêmio ano passado, na terceira rodada era cedo, na sétima era cedo, na 18ª era cedo, na 25ª era cedo, na 38ª era O cedo. Marcos Herman, ano passado, deu uma entrevista em junho, dando a data que o Grêmio Setembro, sairia isso, da zona de rebaixamento. Em setembro nós já estaremos livres de talvez qualquer seja possibilidade. setembro de Não, mas 22. isso era Filipão. Talvez Filipão seja também setembro dá. de 22. Filipão também. Errou um ano. Posso dar 3 Agora informações tu não vai dar. aleatórias? Agora quem vai dar a informação é o Tiger Jack. Vamos lá, Meneghete, olha só. Falando sobre Tyson, tá? O Tyson vai ser uma peça importante para o Internacional amanhã contra o 9 de outubro. Isto porque o Internacional não conta com o Alan Patrick, que não está inscrito na Copa Sul-Americana. Antes a gente falou sobre a base de time que o Mano Menezes encontrou para o Internacional. O meio-campo com Dourado, Edenilson, Depena e Alan Patrick, Wanderson e David no ataque. Não tendo o Alan Patrick para ser esse meia, Tyson vai exercer essa função na partida de amanhã. Ele está recuperado da lesão muscular que o tirou desde a partida contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, está treinando normalmente e não viajou para Cuiabá justamente para ser preparado e estar à disposição para o compromisso contra o 9 de outubro amanhã. Então Tyson, o capitão, é o grande reforço de Mano Menezes para o jogo decisivo de amanhã pela Sul-Americana. Olha só, pessoal, eu quero falar sobre este belo evento aqui das APAES. Aqui estão os parceiros e o Grupo Bandeirantes é parceiro. Acontece de hoje até sexta-feira, dia 27, no Complexo Esportivo da Ubra, em Canoas, a 21ª edição da Olimpíada Especial das APAES. O evento vai reunir mais de 1.000 atletas de todo o estado com o objetivo de estimular a ação participativa e integrada de atletas, dirigentes e familiares através do esporte e do lazer em um ambiente competitivo. Na programação de hoje tem futsal, handball, futebol 7 e bocha. A Olimpíada é organizada pela Federação das APAES do Rio Grande do Sul, tem cobertura da Band e vale a pena prestigiar. É um lindo evento, tem aderência conosco e a Band vai dar toda a visibilidade que puder para a Olimpíada das APAES. Tiger, vamos nos atualizar aí sobre o centroavante Brenner. Brenner Meneghetti, que é um jogador que está na mira do Internacional, formado no São Paulo, tem 22 anos de idade e está no Cincinnati FC da Major League Soccer no momento. A gente falou mais cedo sobre os problemas que o Mano tem para o ataque. Ao longo dos próximos dias, a gente pode aprofundar também a questão do Thiago Galhardo, que pode ser uma opção, mas a outra opção que está no mercado e opção dos sonhos da direção é o Brenner. E ele foi, nesta última semana, afastado do elenco da equipe norte-americana. De acordo com a imprensa local, o motivo foi indisciplina. Não se sabe ao certo, pelo menos eu não tive a confirmação, do que aconteceu para que o Brenner fosse afastado. Mas ele é um jogador que está na mira. Tinha complicações de negociação com o clube norte-americano. E se está afastado, abre uma facilidade, abre um facilitador para que o Inter possa adquirir esse jogador, Meneghetti. Eu li essa notícia no blog do JB no final de semana, de que ele foi afastado. JB, eu queria que tu contasse mais detalhes, por favor. Então, Meneghetti, ele não tá bem essa temporada, eu já começo por isso, tá? Ele foi a maior contratação da história dos caras, 13 milhões de dólares, 70 milhões de reais há 1 ano e meio, fevereiro de 2021. Chegou lá como titular, disputou 33 partidas no último ano, marcou 8 gols, 2 assistências, foi o artilheiro da equipe, embora não marcasse muitos gols. Esse ano não fez a pré-temporada por uma lesão muscular, dor nas costas, ele não estava jogando com regularidade. Nessa temporada fez só 12 partidas, 3 como titular, ele está entrando no banco. E na última semana, ele, após ter pedido para ser negociado, ele pediu para vir jogar no Internacional, ele não compareceu numa reunião do time. E diante deste não comparecimento da reunião, os caras levam isso muito a sério, o técnico decidiu afastá-lo. Joga muito, me serve. Essa é a contratação que eu faria. Ou então o outro que é sempre especulado, que é o Tati Castellanos, que está lá nos Estados Unidos também, que é outro grande jogador. Esses são os grandes nomes, porque os caras inventaram um monte de moda. É Diego Costa, Allan Kardec, esqueçam isso. Tem que trazer esses guri que estão lá fora que jogam muito. Ribeiro. Eu não morro de paixões, acho que ele saiu daqui muito jovem, né? Não sei.
Eu não tenho toda essa segurança, né? Mas o Inter tem que resolver o problema. Isso aí eu é um nome, Ribeiro, que sobra em relação ao que o Inter tem, né? Os dois que o Inter tem não vão solucionar o problema do Inter. Mas eu acho assim, ó, em cima da informação do JB, não fez pré-temporada por lesão. Problema. Né? Tá no banco de reservas. Hã? Não, eu ia dizer, eu pensei no final de semana, eu falei, Meneghetti, eu tenho uma informação para te dar. Ele tá lesionado, ele não joga há muito tempo porque tem lesão. Eu falei, o Meneghetti vai surtar com isso. 12 partidas, 3 só como titular. Tem que investir, que eu tô dizendo que o Inter foi tão bem na janela, com jogadores como Depena, contratou Wanderson, muito Vitão lesionado, e tal, mas acho que tem que investigar. Tem que saber o momento dele. O Wesley Moraes está saudável, está bem, está treinando bem. Paulinho, vamos colocar aí, Chiclé, a nossa enquete interativa sobre a camisa de número 1 do Internacional. Daniel como goleiro titular, deve continuar como titular 21%, titular, mas não pode falhar 24%, ou seja, seria a última chance. Kehler deve assumir um pouquinho mais da metade, 55%. Hoje às 7, donos da bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. E agora a gente vai para a Serra, ficar entre amigos com o Alejandro Malo. Boa tarde, Alejandro, tudo contigo.